Pronto, maravilha. Vamos lá, né? E aí, povo, tudo bem? Concluíram o desafio aí das questões para a gente ver agora. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos nessa. Vou chamar aqui, dentro do nosso desafio que ficou proposto hoje, né? Chamar a questão 1, hoje, 31 de julho de 2026. Questão 1, aqui está ela, do Instituto OCP. Inclusive, razão e proporção veio no edital da PC, né? Galera, tá aí um edital muito extenso. Muita gente imaginava só raciocínio lógico, veio matemática, veio estatística. Então, a área de exatas aí foi muito valorizada, né? Além de contabilidade também, né? Então, bora lá. Bora resolver essa questão aqui do Instituto OCP, que há rumores também que pode ser banca da Polícia Militar da Bahia, né? Então, vamos lá. Em uma reunião realizada na Prefeitura de Joinville, estavam presentes vários servidores municipais. No começo da reunião, havia, olha só, 78 pessoas. Aí ele fala, sabendo que a razão entre homens e mulheres, olha só, importante observar, o que foi que ele falou primeiro? Homens, né? Homens é o antecedente, é o número que fica em cima da razão. Mulheres, ele falou segundo, é o consequente, fica embaixo da razão, tá? Essa razão entre homens e mulheres é o quê? 5:8. O que é que isso aqui significa? Vamos lá. Isso aqui significa que para cada 5 homens existiam 8 mulheres, tá? De novo, a razão de homens para mulheres é 5:8. O que é que significa que para cada 5 homens tinha 8 mulheres, certo? Aí ele pergunta quantas mulheres havia mais do que homens nessa reunião. Eu vou fazer essa questão, deixa eu ver, de dois jeitos, tá? Eu vou fazer essa questão de dois jeitos, duas maneiras, para vocês perceberem como é que a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer usando a relação, a razão com o total. Por que com o total, prof? Porque ele me deu aqui, ó, 78 pessoas no total. Então, olha só, se eu pensar nessa razão de 5:8, se eu pensar nessa razão de 5:8, olha para cá, 5:8, 5 homens para 8 mulheres, né? Só pensa nela aqui. O que é quanto? Só pensando nessa razão aqui. O total é quanto? Quem pode me dizer aí? Aí, internet. Vocês estão me ouvindo? Sim, dá. Espera aí que o tablet desconectou aqui. Só falta agora essa internet e dá para trás agora. Voltou. E aí, se eu pensar aqui só na razão, qual é o total aí? 8 de 8. Não. Total aqui é 5 homens para 8 mulheres. Qual é o total? 13, né? 13 pessoas. 13 pessoas. Se eu falar, olha o que eu estou falando. São 5 homens para 8 mulheres. Então, o total é 13. Tá? Eu vou escrever assim, ó. Homens para total. E vou escrever mulheres para total. Partindo, mais uma vez, eu estou partindo dessa razão que foi dada. Certo? Se eu falar homens para o total,
vocês vão concordar comigo que vai ser 5 para 13. E mulheres para o total, vocês vão concordar comigo que vai ser 8 para 13. Concordam? Não é isso? Pensando aqui, ó. Pensando nesse grupinho aí. Nesse grupinho da razão que foi dada. Só que tem um detalhe. Ele fala para mim que o total de pessoas é quanto? 78. Embaixo, total. Em cima vai ser o quê? Homens. Aqui a mesma coisa. Total de pessoas é quanto? 78. Em cima será mulheres. O que é que eu faço aqui agora? Eu tenho uma proporção. Cruz, credo. E aqui também, cruz, credo. Certo? Aí aqui eu vou ficar o quê? O que é que a gente vai ter aqui? 13H, né? 13 homens, 13 vezes homens, igual a 5 vezes 78. Não multiplica agora. Passa o 13 que está multiplicando o H, né? Passa o 13 fazendo o quê? Dividindo. Olha só o que é que vai acontecer. Quando eu dividir o 78 pelo 13, eu vou encontrar 6. E agora, portanto, homens é o quê? 5 vezes 6, que dá quanto? 30. Tá certo? Eu vou fazer a mesma coisa com as mulheres, ó. Daqui vai ficar o quê? 13M igual a 8 vezes 78, né? O 13 está multiplicando, passa dividindo. 78 dividido por 13. Ó. Quando eu divido isso aqui, 78 por 13, dá 6, que eu já sei. Portanto, mulheres será 8 vezes 6, que dá quanto? 48. Então, nessa reunião, tem 48 mulheres e 30 homens. Ele quer saber quantas mulheres havia a mais. Então, 48, né? Menos 30. Quantas mulheres haviam a mais? 18. Portanto, meu gabarito está aqui, Charlie. Essa foi uma maneira, né, de fazer essa questão. Eu vou fazer de outra maneira agora, que talvez eu ache, pode ser que seja para vocês mais simples, né? Seja para vocês mais simples. Presta atenção, ó. Eu vou fazer de outro jeito e depois eu tiro as dúvidas. Você pode fazer de qualquer um dos dois. 5 para 8, né? Homens para mulheres. Então, quer dizer que homens, o número é 5, e mulheres, o número é 8. Tá? Então, eu tenho 5 partes de homem para 8 partes de mulher. Certo? Se eu somar homens mais mulheres, tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar 78, que é o total de pessoas, né? Mas quem é homens, que eu acabei de fazer ali, homens é o quê? 5P, né? E mulheres, 8P. Tá? Igual a quanto? 78. Beleza? Aí a gente tem 5P mais 8P, dá quanto? 13P. Fecha a câmera. Para evitar infortúnios aí. Fecha a câmera. Vai aqui, né? 13P igual a 78, tá bom? Aí, esse 13 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 78 dividido por 13. P igual a quanto? P igual a 6. Aí, de posse de P, eu volto para cá, ó. Né? Deixa eu até puxar isso aqui mais para cá. De posse de P, aí eu volto para cá. Então, homens vai ser 5P, mais P é 6. 5 vezes 6 dá quanto? 30.
E mulheres vai ser 8P. 8 vezes 6, que dá quanto? 48. Matamos a questão de novo. 48 mulheres menos 30 homens. Quantas mulheres tem a mais? 18. Fechou? Então, tinha essas duas maneiras de fazer, né? Mas as duas levavam, né, para o mesmo caminho, tá bom? Aí fica a seu critério, ó. Essa maneira, né, relacionando, achando aqui, de acordo com a razão que ele deu, fazendo a relação com o total e depois igualando, ou aqui é como se fosse a divisão proporcional, né? Para cada 5 homens existem 8 mulheres, e fazendo a divisão proporcional. Fechou? E aí? Alguma pergunta? Não? Joia. Qualquer dúvida, vocês mandam aí. Ou manda mensagem, ou chama aí o, né, abre o áudio aí e me chama, tá bom? Levanta a mãozinha, pede permissão, e aí a gente discute. Fechou? Vamos lá? Próximo. Vou chamar aqui a número 2. Número 2, uma questão de fração, né? Inclusive, ontem no curso foi. Ontem no curso foi frações, né? Que a gente discutiu. Olha só um probleminha contextualizado aqui de frações. Em um almoxarifado, 3/5, deixa eu grifar aqui, né? 3/5 do espaço das prateleiras estão ocupados com livros didáticos. E 1/4 com material de escritório. Material de escritório. Tá? Olha o que ele pergunta, viu? A fração do espaço das prateleiras que ainda está livre. Tá? Então, ó, esses valores que ele deu aí, esses valores que ele deu, são valores de ocupação, né? São valores ocupados. Então, a gente vai achar qual é a fração que está ocupada, né? 3/5 com livro didático, né? Mais 1/4 com material de escritório. Então, eu tenho aí uma adição de frações. Você pode fazer por MMC ou você pode fazer por borboleta, né? São as duas maneiras que a gente usa aqui, mais ou menos, né? As principais, quando a gente tem soma e subtração de frações. Vou fazer dos dois jeitos, né? Vou fazer dos dois jeitos. Vou dividir aqui, vou colocar a mesma coisa aqui para eu fazer com borboleta. Tem gente que gosta, né, do método da borboleta, então 3/5 mais 1/4. Olha só. Vai ficar como aqui? Vamos fazer pelo MMC primeiro. Quem é o MMC de 4 e 5? Ó, nem precisava calcular, mas eu vou calcular. E depois eu vou dizer por que não precisava. Vamos lá. MMC de 4 e 5. Por 2, aqui dá 2. O 5 não pode, repete, né? Por 2 de novo, aqui dá 1, aqui dá 5. Por 5, aqui dá 1. Fechou? O que é que nós temos? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Por que eu falei que não precisava? Porque quando os números são consecutivos, o MMC entre eles é o produto. Então, ó, é 4 e 5, né? São consecutivos. O MMC entre eles é só você multiplicar. 5 vezes 4, 20. Então, o MMC é 20. O que é que a gente faz? Desse para esse, a gente divide, não é isso? E o resultado, a gente multiplica, tá? Pelo de cima. Então, grava aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. Mais 20 dividido por 4, 5. 5. 5 vezes 1 é 5. Em cima ficou o quê? 17 20avos. Olha a tendência o que é.
Marcar que letra C, né? Mas lembrem-se que isso aqui que nós estamos calculando é o quê? Ocupado. E a questão que é o quê? Livre, né? Se 17 de 20 está ocupado, livre nós temos o quê? Livre 3 de 20. Ó. Então, gabarito, nosso gabarito é a letra alfa. Certo? Aqui, ó. De 20, 17 está ocupado. Então, de 20, 3 está livre. Gabarito. Alfa. E tem aqui, né, a pegadinha aqui, que é a letra C. Por borboleta, ficaria como essa soma? Asa e asa. Certo? Olha a borboletinha ali, ó. Chamamento da borboleta, né? São as duas asas aí da borboleta. Embaixo, multiplica. Então, 5 vezes 4, 20. Automático, direto. Agora, vamos multiplicar as asas. Essa asa aqui, multiplicando-a, o que é que a gente tem? 3 vezes 4, 12. Mais ali no meio, né? Essa asa multiplicando, 5 vezes 1, 5. Resultado, também 17 e 20. Aí a gente achou. Repetindo, se 17 de 20 está ocupado, livre 3 de 20, gabarito alfa. Dúvidas, pessoal? Tem várias outras maneiras, né? Mas essas duas aí são as principais que a gente usa quando a gente trabalha com fração. Certo? E aí? Não tem dúvida, vou avançar, viu? Fala, Jussiene. Manda. Não engano. Então, bora, para 3. FCC. Em uma viagem de 1.200 quilômetros, Pedro completou 2/3 do trajeto a 80 quilômetros por hora. Mas espera aí, vamos só pensar nessa parte aqui. Ó. Pedro completou 2/3 do trajeto, ou seja, do 1.200. Então, 2/3 de vezes 1.200. Tudo bem, gente? 2/3 de 1.200. Que é 2/3 do trajeto. O trajeto era 1.200. Aqui embaixo é quanto, pessoal? 1, né? Embaixo é 1. Então, multiplicando, desculpa, ele vai ter o quê aí? 2 vezes 1.200, 2.400. E 3 vezes 1, 3. 2.400 dividido por 3, 800 quilômetros. Tá? 800 quilômetros. Eu poderia fazer assim também, ó. 1.200 dividido por 3 dá quanto? 400, né? E 400 vezes 2 chegaria também no 800. Você pode multiplicar e depois dividir, né? Ou você pode dividir e depois multiplicar. Tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Esse trajeto aqui, esse aqui. Oxe. O que está acontecendo hoje? Meu tablet está desconectando aqui. Espera aí, deixa eu fechar o aplicativo aqui. Vou abrir de novo. Para conectar novamente. Vamos lá. Continuou me ouvindo, né? Pronto. É só a conexão aqui que tá meio atrapalhada. Vamos lá. Espera aí, deixa eu fazer só um ajuste aqui, viu? Estou no movimento aqui.
Coisas da internet. Pronto. Voltamos. Aí. Esse trajeto de 800 quilômetros, ele diz que ele fez a quanto? A 80 quilômetros por hora. Ó, 80 quilômetros por hora. Então, vamos lá. 80 quilômetros em 1 hora. E 800 quilômetros vai ser em quê? Em X, né? Em X. A mesma coisa aqui, mas eu já posso simplificar, ó. Esse zero com esse zero, né? 8 por 8 dá 1, e 80 por 8 dá quanto? 10. Fazendo agora o cruz credo, olha o que a gente tem. X vezes 1, X, né? E 10 vezes 1 dá quanto? 10. Quer dizer que aqui ele gastou o quê? 10 horas. Óbvio. Ele faz 80 quilômetros por hora. Se ele vai fazer 800 quilômetros, ele vai precisar, então, de 10 horas. Tá? Aí ele continua. O restante, ó, o restante, ele fez a 50 quilômetros por hora. O restante, ó. 50 em 1 hora. Quem é o restante? Se ele fez 800, o restante é quanto? 400 em X horas. Vamos simplificar da mesma forma? Esse zero com esse zero, né? 5 dividido por 5 dá 1, e 40 dividido por 5 dá quanto? 8. Fazendo agora novamente o cruz credo, olha o que a gente tem, multiplicação cruzada. X vezes 1 dá X, e 8 vezes 1 dá 8. 8 horas. A pergunta é o quê? O tempo total da viagem. Então, o tempo total da viagem vai ser o quê? 10 horas do primeiro, mais 8 horas do segundo. Vai dar quantas horas? 18 horas. Certo? Então, gabarito, letra E. 18 horas. Perguntas? Vou até deixar aqui anotado. Ó. Se 800 for o primeiro, né? Restante, vou botar aqui para lembrar. Restante foi quanto? 400 quilômetros, né? Porque o total era 1.200. Tá bom? Essa foi a questão 3. Separado, né? A gente separou os dois trajetos e descobriu quanto tempo que ele gastou em cada trajeto, né? No primeiro trajeto, 800 quilômetros, que ele fez com a velocidade de 80, e no segundo trajeto, né? Ele fez com a velocidade de 50. A gente fez, né? Separado, descobriu que no primeiro trajeto ele gastou 10 horas, está aqui, e no segundo ele gastou 8 horas, totalizando um total de 18 horas. Beleza? Show de bola. Dúvidas? Podem ficar à vontade para perguntar, viu? Eu acho que tem. Aí acontece assim, ó. Na hora da aula não tem dúvida, né? Aí chega depois da aula e me manda mensagem. Professor, aquela questão lá, eu fiquei com dúvida nisso e nisso. Aí eu falo, por que não falou abençoado ou abençoada? Ficou com vergonha? Foi? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode perguntar. Se não entender alguma passagem aí, pode ficar à vontade. Vamos para número 4? Quem pode me dizer? Vou ler. Enunciar o curto, né? Eu queria saber o conteúdo. A diferença entre a soma dos 100 primeiros números pares positivos e os 90 primeiros números ímpares positivos é igual a FCC. Qual assunto? PA. Isso. PA. Nós precisamos encontrar a soma dos 100 primeiros números pares positivos e a soma dos 90 primeiros números ímpares positivos. E ele quer o que dessas duas coisas? Ele quer saber a diferença. Tá? Então, aqui, como ele está falando de soma, né? Ó, soma, a gente vai ter que usar a fórmula da soma. Primeiro mais o último, né? Vezes a quantidade de termos dividido por 2. Vamos lá. Os números pares positivos, quem são?
Começa como? Os números pares positivos. Começa com quem? 2, número 2. Isso. Isso. Eu sei que tem gente aí querendo fazer uma pergunta, mas não quer fazer, está com vergonha. Primeiro é o 2, né, gente? Sei lá, eu tive a sensação que alguém ia fazer uma pergunta quando ele fala número par. Não fizeram, não. Mas já me fizeram. Ah, sim, aí, ó, apareceu o Ives aí falando aí, ó, Ives. E o 0, né? Ah, bom. Só Isso, que aquela positivo. só que o 0, a gente não vai começar pelo 0, pelo simples fato que ele fala o quê? Números pares positivos, certo? Números pares positivos. Então, fica a observação que eu vou fazer aqui agora para vocês memorizarem. O 0 é neutro. O 0 não é nem positivo nem negativo. Então, nosso primeiro número par positivo é realmente o 2. Depois vem o quê? 4, 6 e assim por diante, né? E os ímpares? 1, 3, 5 e assim por diante. O primeiro a gente já tem, a razão a gente já sabe. O que é que a gente precisa encontrar? O último. Não é? O par a gente quer os 100, né? Os 100 primeiros. Então a gente vai ter que achar o A100, que é o último, ó. Vamos ter que achar o A100. Como é que acha o A100 na PA? Na PA. A1 mais 99R. Não sei se vocês lembram da fórmula, né? A N igual a 1 mais N menos 1R. Não é isso? Só que aqui no N menos 1, é só você fazer. 100 menos 1 fica quanto? 99. Direto. Tá? Direto. Já coloquei ali. E o ímpar, nós queremos o A90, né? A90 é igual a 1 mais 89R. Nós vamos achar os últimos, para depois achar a soma. Primeiro a gente já tem, a razão a gente já tem. Então, bora lá. Vamos achar o A100 aqui? A100 é igual. Quem é o A1? Primeiro termo, 2, mais 99 vezes 2, que é a razão, né? Porque a razão é 2, porque de um para o outro sempre aumenta 2. Então, a 100 é igual a 2 mais isso aqui, ó, multiplicando 198. Então, a 100 é igual a 200. Certo? Então, o primeiro número par positivo é 2 e o centésimo, que é o que era dos 100 primeiros, é 200. Tá? Agora, vamos lá. Como é que eu acho a soma? Soma de 100, né? Gauss. Lembra de Gauss? O primeiro, 2, mais o último, 200, vezes a quantidade de termos, que é 100, dividido por quanto? Por 2. Tá? Se a gente dividir logo aqui, ó, dá 50, né? Ou então não, melhor. Vamos dividir o 202 por 2, né? Porque ali vai ficar 202. Ó, se perde não, viu? Aqui não dá 202? 202 por 2 dá 101, né? BR 101. Vezes 100, isso aqui dá quanto? Só é acrescentar 2 zeros. 10.100. Essa é a soma dos pares. Antes de eu avançar para o ímpar, e aí, tira as dúvidas de vocês aí que porventura venham ter, né? Tá? Achei o último, né? Que é o A100. E agora eu estou jogando na fórmula da soma. Olha como é a fórmula da soma. SN igual Professor, por que esse 100 aí? A1, vou chegar,
A1 mais AN vezes N sobre 2. Confere? Porque 100 aonde aqui? Aqui. Sim. Porque são 100 primeiros termos. Ó. Eu estou Aí não somando 100 seria, no termos. caso aí não seria a razão, não? Não, é N. Número de termos, ó. Tá certo, beleza. O primeiro mais o último vezes o número de termos, certo? Ok? O primeiro mais o... Na fórmula da soma não tem razão, não. Ó, o primeiro mais o último vezes o número de termos sobre 2. Tá? Então, o primeiro mais o último vezes o número de termos sobre 2. Beleza? Agora vamos para o ímpar. Vamos achar o último termo lá do ímpar, né? A90. Por que 90? Porque ele quer 90 primeiros termos. A1 é 1, mais 89, e a razão é 2, tá? A90 igual a 1 mais. Isso aqui dá quanto? 178, se eu não me engano. É. Então, A90 é quanto? 179. Então, achei aqui o A90, né? O último termo da ímpar, da sequência ímpar. Vamos para a soma? Soma de 90. Vai ser o primeiro, 1, mais o último, 179, vezes 90 termos, dividido por quanto? Por 2, né? 2 no caso é a razão, né, S90. professor? Oi? 2 no caso é a razão. Não, 2 é da fórmula. Sempre divide por 2. Se tá pegando dois termos, Ah, entendi. sempre divide por 2. Porque Gauss, ele sempre pegava o primeiro e o último, né? Ele sempre pegava dois termos, por isso que no final a gente divide por 2. Sempre é por 2 ali. E aí, nós temos 180 vezes 90 dividido por quanto? Por 2, né? Se eu dividir, ó, o 180 por 2, dá 90. Então, isso aqui vai ficar 90 vezes 90. 9 vezes 9, 81. Com dois zeros, 8.100. Certo? Ele quer o quê? Ele quer a diferença. Deixa eu só puxar isso aqui mais para cá, para ver se dá para fazer aqui, ó, a diferença. Ele quer a diferença, né? Então, a diferença vai ser 10.100 menos 8.100. Então, a diferença dá quanto? 2.000, né? 2.000. Gabarito, letra Charlie, aqui. 2.000. Então, percebam. Eu achei a soma dos pares que ele pediu e eu achei a soma dos ímpares que ele pediu. Só observar. Ele pediu a soma dos 100 primeiros pares e a soma dos 90 primeiros ímpares, né? 90 primeiros ímpares. Então, achei a soma dos 100 pares e a soma dos 90 ímpares. Essa soma deu 10.100, essa soma deu 8.100. Usei primeiro a fórmula do termo geral para encontrar os últimos termos, né? E depois eu usei essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da soma, ó. Grava aí, anota aí e grava, viu? Soma dos termos de Ampère. O primeiro mais o último, o número de termos que você está somando dividido por 2. Fechou? Vou lá, gabarito, tchau. Perguntas? Uma questão de progressão aritmética. Que, por sinal, veio também no edital da PC Bahia, progressão aritmética e geométrica, né? Quem estava esperando o raciocínio lógico, ó, é aquela coisa que eu falo sempre, costumo falar sempre, estudem as duas frentes. Estudem matemática, estudem raciocínio lógico, né? O jogo pode virar de uma hora para outra. Pode escolher uma banca diferente da anterior e a banca optar por mudar. Aconteceu isso na PM Bahia, né?
PM Bahia veio de raciocínio lógico para o último concurso ser matemática. E aí pegou um bocado de gente de calça curta, como diz a história, né? Beleza? Tem que Ô, ficar esperto. professor, Hum. esse 2 aí, referente ao R, é o número de termos também? Não. A razão. O que é a Razão. razão? A razão é o quanto que aumenta de um termo para o outro. Ah, entendi. Aí. Entendi. 2, 4, 6, né? 1, 3, 5. A razão é 2. Números Entendi. pares e números ímpares, a razão é 2, né? R é a razão, é quanto que aumenta de um termo para o outro. Próxima. 5. Qual o assunto da 5? Quem fez aí e pode me dizer? Razão e proporção. Pode ser, mas tem um nomezinho específico. É, Regra de três composta. regra de três Regra, compostos. regra de 3 composta. Considere que 3 técnicos do Ministério Público, dedicando 2 horas diárias de trabalho, realizam um fichamento de 75 processos no período de 5 dias. Eita bagaceira. 4 grandezas, né? Ó, técnicos, certo? Horas por dia. Processos. Tem um áudio aberto aí dando retorno aqui para a gente. Tem um áudio aberto dando retorno. Deixa eu ver aqui. O senhor mesmo pode fechar, professor. Não, já fechei. Processo e dias, né? Quantidade de dias. Beleza? É porque, Breno, às vezes aqui não dá para eu ver quem é, porque eu estou com a outra tela aqui também na frente. Mas aí eu consegui aqui. Aí nós temos que colocar a primeira linha. Primeira linha já vem, ó. Já vem na questão. 3 técnicos, 2 horas por dia, 75 processos em 5 dias. Joia. Está no edital da PC também, viu? O número de dias necessários para 5 técnicos, número de dias, ó, com a mesma eficiência dos mencionados anteriormente, realizar um fichamento de 300 processos, trabalhando 3 horas por dia. Pronto. 4 grandezas. Nós temos uma regra de 3, o quê? Composta. Né? O que é que a gente vai fazer? Onde é que está o X em dias? O X está em dias. Vamos comparar isso aqui com as outras grandezas, para ver se é direta ou inversa. Né? Se for direta, setinha para cima. Se for inversa, setinha para baixo. De acordo com a legenda ali que eu coloquei. Tá? Se a gente comparar aqui, ó, técnicos e dias, aqui eu vou fazer uma observação. Não olha para os números, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esquece os números, esquece. Você vai fazer a pergunta à grandeza, tá? Você vai fazer a pergunta à grandeza. De que forma, prof? Olha só. Se eu aumentar o número de técnicos, o que é que acontece com o número de dias? E aí? Diminui. Se eu aumentar técnicos, o que é que acontece com o dia para fichamento? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Eles vão fazer mais rápido, né? Se tem mais gente trabalhando no fichamento, os dias vai diminuir. Então, essas grandezas são o quê? Inversamente. Tá? Beleza? Agora vem a próxima. Se eu aumentar as horas diárias, se eu começar a trabalhar mais por dia, o que é que acontece com o tempo em dias? Aumenta ou diminui? Ó, eu vou botar o pessoal para trabalhar mais. O que é que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou diminuir? Diminuir, né? Diminuir. Então, essas grandezas também são o quê? Diretamente. Inversamente, aliás, né? Agora a terceira aqui, ó.
Se eu aumentar o número de processos, ó, chegou mais processo. O que é que acontece com o número de dias? Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Então, essas grandezas são diretamente. Então, tenho técnico e dia inversamente. Hora diária e dia inversamente. Processos e dia diretamente. Tá? Fiz a análise. Vou fazer a montagem agora. Como é que eu faço a montagem? Do lado esquerdo, aqui tem o X. Então, vai ficar 5 está para X. Assim como do lado direito as outras. Mas toma cuidado que o que for inversa vai ter que inverter, né? Então, a primeira aqui, que é técnico, é inversa. Então, ao invés de ficar 3 para 5, vai ficar o quê? 5 para 3. Vezes. Hora diária. Também vai mudar. Vai ficar 3 para 2. Tá? Vezes. Essa daqui não muda. Vai ficar 75 para 300. Ela não muda. Pronto. Antes de mais nada, simplificação, turma. Simplificação. Olha como vai ficar lindo, viu? Presta atenção aí para não se perder. Ó. 5 do lado de cá em cima, 5 do lado de cá embaixo. Foi embora. Foi embora. 3 em cima, 3 embaixo. Também foi embora. Olha mais. 75 dividido por 75 dá 1. E 300 dividido por 75 dá 4. Olha o que sobrou para a gente. Olha o que sobrou. X igual a 2 vezes 4. Então, x igual a quanto? A 8. Acabou a questão. Só com a simplificação, ó. 2 e 4. Acabou. Porque o restante anulou, né? Virou 1, né? O restante a gente cancelou. Virou 1. Então, gabarito, letra, eco. E aí? Dúvidas? Não? Professor, Sim. se a gente fizesse direito, teria mais possibilidade de a gente errar ou simplificando? Se fizesse direto, Sim. ia ficar grande. Tu ia ter que fazer 5 vezes 3, 15. Uhum. 15 vezes 75. Embaixo tu ia fazer 3 vezes 2. Tu ia fazer isso, ó. Sim. 5 vezes 3, 15 vezes 75, né? Em cima. Uhum. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 300. Aí depois ia fazer o cruz credo. É porque eu tenho dificuldade nessa simplificação. De Teu cortar em cima, cortar áudio... em... Tamara, Oi. teu áudio tá falhando. Teu áudio tá falhando. É, tá falhando teu áudio. Dessa internet. Depois verifique isso aí, viu? A questão do áudio. Não deu para entender nada. Só o começo que tu falou. Mas depois ficou travando o áudio. Ela falou, professor, que tem dificuldade na hora de fazer a simplificação. É Vixe. isso. Então, dessa internet do professor. Deixa Tá eu me ver. escutando? Peraí, deixa eu ver aqui se é o Aqui eu tô meu. escutando de boa. Porque... É, dessa internet dele. Será que é o meu? Fala aí. Eu estava falando que eu tenho dificuldade de fazer essa simplificação. Então, eu fazia direto. Aí a conta ficava Sim. enorme mesmo. Entendi. Foi o meu fone. Foi o meu fone que estava com problema. E aí eu queria saber se a probabilidade maior de errar fazendo direto ou simplificando. Entendi. Eu sugiro que faça a simplificação. Entendeu? Eu sugiro que faça a simplificação. Certo? Melhor. Vou tentar estudar essa simplificação, porque eu não consigo, não. Na verdade, nunca entrou na minha cabeça. Aí Aham. acabava direto. Mas é com prática. Fazendo mais questões de regra de 3 e aplicando a simplificação. Viu? Aí consegue melhor. Aí vai ver mais com prática. Quer que eu faça de novo aqui?
Não, professor, pode seguir. Eu vou separar um outro momento para poder estudar. É só essa Isso. parte. Mas olha só, é procurar o que você pode simplificar, né? Procurar o que você pode simplificar. A estratégia é a seguinte, você ir olhando, ó, eu vou só recapitular, que é bom que a gente deixa fixado, né? Você chegou nisso aqui, né? Se você for multiplicar tudo, aqui você tem que multiplicar o 5 vezes o 3 vezes o 75. Tá? Aqui você teria que fazer isso. Embaixo, você ia ter que multiplicar o 3 vezes o 2 vezes o 300. Depois que você fizesse isso, você ia fazer o cruz-credo. Você ia ficar com números muito altos. Aí eu penso na simplificação. Olha só. De cara aqui, eu já vejo desse lado aqui o que é que eu posso fazer, ó. Desse lado aqui, né? Vamos olhar para esse lado aqui somente, ó. Esse lado aqui da direita. Eu vou olhar números em cima e números embaixo que vão me favorecer. Olha só. Eu já vejo com meus olhinhos que o 75, 4 vezes dá 300, né? Então, eu vou dividir por 75, que dá 1. E eu vou dividir o 300 também por 75, que dá 4. Já fiz alguma coisa. Antes disso, tinha aqui, ó, também, ó, 3 em cima, 3 embaixo. Tá vendo? Agora, olha só. Eu tenho 5 em cima, do lado direito, e eu tenho 5 em cima, do lado esquerdo. Tá? Quando eu tenho na mesma linha de lados opostos, quem separa é quem? Quem separa é a igualdade. Eu também posso simplificar. Então, aqui eu posso cancelar esse 5 com esse 5. Mas veja bem, veja bem. Se você só simplificasse esses caras aqui, ó, já enxugava bastante a sua regra de 3. Se você pegasse esses maiores aqui, né, e simplificasse só eles, já melhoraria bastante sua regra de 3. Tá? Então, ali, para finalizar, o que foi que sobrou? X igual a 2 vezes 4. X igual a quanto? A 8. Tá? Portanto, gabarito eco. Vamos adiante? Número 6. Essa aqui é chatinha. Essa aqui é chatinha. Mas vamos pensando. A gente vai pensar e vai escrevendo, tá bom? Um trem partiu de Juiz de Fora com 45 adultos, vou grifar isso aqui, e algumas crianças. Ele não falou quantas crianças, tá vendo? Falou só algumas crianças, né? Mas não falou quantas. Adulto ele falou. Quando fez escala em Barbacena, subiram. Ó, subiram. Isso, Brendo, X, né? Subiram. Tá vacinado, né, sacaninha? Subiram 39 crianças e 39 adultos. E ninguém desceu. Ao retornar à viagem após a escala, o número de adultos era 2/5 do número total de passageiros. Ó, adulto em relação ao total de passageiros era 2/5, 2/5. Aí ele pergunta o número de crianças que havia entre os passageiros antes da escala em Barbacena. Então vamos pensar. Olha só, adulto em relação ao total, né? É 2/5, a gente sabe disso. Vamos partir desse pressuposto. Então vamos lá. Adulto. Adulto tem quantos? Tinha quantos, melhor dizendo? Tinha 45. Subiu mais quanto? 39. Não foi isso? Adulto? Lembrando que aqui é adulto. Ó. Adulto. Certo? Aqui embaixo é o total. Embaixo é o total. E aí, o total vai ser o quê? Olha só o total que vai ser. Vou até aumentar essa linha aqui. Ó.
Olha só o total. 45 adultos que tinha, 39 adultos que subiu, X crianças que tinha e 39 crianças que subiram. E essa relação ficou igual a quanto? Ficou igual a 2/5. Pronto. Olha o que foi que eu fiz. Olha o que foi que eu fiz. Ele disse que adulto, em relação ao total, é 2/5. Que está aqui. Então, eu tenho que buscar adulto e total. Certo? Adulto, em cima, 45 que tinha, mais 39 que subiu. Tá? Total, 45 adulto, 39 que subiu, X crianças, que eu não sei quantas foram, e 39 que subiram. Pronto. Se eu enxugar isso aqui, vai ficar como? 39 mais 45, gente? 84, né? 84. E embaixo, 84 mais 39. 84 mais 39 dá 123. Ó, 84 mais 39, eu acho que é isso, né? 123. Final da noite a gente fica meio lento. E aqui, 2/5. Pronto. O que é que eu faço agora? Multiplicação cruzada, não é? Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 123 dá 246. 2 vezes x vai ficar 2x. E 5 vezes 84 dá 20, vai 2, 420. Tá? 420. Passando o 246 para o outro lado, vai ficar 420 menos 246. Ou seja, 420 menos 246. 420 menos 246, 174. 174. E o 2 que está multiplicando passa fazendo o quê? Dividindo, né? 174 dividido por 2. Número de crianças que havia vai ser quanto aí? 87. 87. Então, gabarito, letra alfa. Já tinha essa, né? Mas com um pouquinho de raciocínio, baseado no que ele forneceu, ó, 2/5 adultos em relação ao total. Então é só você pensar, adulto, que está aqui, né? Total, que está aqui. Tem que ser o quê? 2/5. Aí a gente tem o X aqui, que é o número de crianças, né? Fechou? Se ele falasse adulto e criança, se ele falasse a razão entre adulto e criança, você ia fazer o quê? Adulto para criança, né? E aí ia igualar o que ele fornecesse. Mas ele falou adulto para o total. Então é adulto e aqui embaixo todo mundo, adulto e criança. As pessoas que já tinham e as pessoas que entraram. Tá bom? Já tem várias, tem outras questões desse estilo que a FCC gosta, viu? Que mistura letra, mistura razão e proporção, fração, no caso, também. Então, um raciocínio, ele gosta desse tipo de questão aí, a banca, tá? Vamos para a última? Vamos para a última? Opa! Determinantes. Tá? Já vimos esse assunto. Quem estuda comigo aí, principalmente nas aulas da PM Bahia, já viu, né? Então, só mandou um salve aqui. Alessandro, Amauri, Andressa, Ana, Brendo, Bruna, Cleide, Danilo, Edilson, Souza, Iveson, Joanice, João Melo,
Juscelia, Jussiene, Júnior Sena, Levi, Luana, Maiane, Nayara, Sandy, Chandley, é Chandley, né? Nome diferente. Stephanie, Uma lenda. a lenda, né? Tâmara e Tiago. Galerinha boa que tá colando aí, viu? Algumas pessoas me mandaram aqui justificando que não ia estar hoje, né? Tá tendo um madrugadão também aí, algumas pessoas estão lá. Mas aqui vai para o YouTube amanhã. Pessoal, não esquece, YouTube, dá uma chegadinha lá depois. Só pelo menos abrir o vídeo e curtir, tá? Para valorizar aí, para dar uma relevância para o vídeo, né? E ele chegar mais longe. Beleza? Vamos nessa? Só se fizer o plus, a questão plus. Olha para isso. Essa semana foram 3, Brendo. 3. Hoje é sexta, hoje é sexta, hoje é sexta. A gente fez terça, quarta e sexta essa semana. Pense aí. Terça, quarta e sexta. 7 vezes 3, 21. 21 questão essa semana. Tá Eu lindo só demais. lembro dessa, eu só lembro dessa daqui, tá? Eu não lembro no fim. Vamos ver? O determinante de uma matriz quadrada é um valor escalar que fornece informações importantes sobre suas propriedades, como invertibilidade e dependência linear das linhas ou colunas. No caso de uma matriz 3x3, o determinante pode ser calculado utilizando a regra de Sarri ou a expansão por cofatores. Nesse contexto, assinale a alternativa. Fala, Juscelia. Assinale a alternativa que apresenta o determinante da matriz dada. Não engano. Vamos fazer... Oi. Vamos fazer essa questão pela regra de Sarri. Viu? Tem essa outra regrinha aqui também, que é a expansão de cofatores, mas determinante de ordem 3, eu prefiro usar a regra de Sarri. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Vamos lá. Por que esse determinante é de ordem 3? Porque a gente tem 3 colunas e 3 linhas, né? Olha só a dica. Você vai pegar as 2 primeiras colunas e você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no final. Então, aqui vai ficar 2, 4 e menos 2. Certo? E a outra, menos 1, 0 e 5. Pronto. Eu pego as 2 primeiras colunas, Ctrl+C, Ctrl+V. Ficou claro isso aí? Pronto. Agora você tem diagonais principais, 1, 2, 3. E diagonais secundárias, 1, 2, 3. Essa é a última questão. Diagonal principal, você não muda o valor, não muda o sinal, né? Do jeito que você achar, você deixa. E diagonal secundária, que são as de amarelo aí, você troca o sinal. Então, as de verde mantém o sinal, as de amarelo troca o sinal, e no final é só fazer a continha. Então, vamos lá. Olha só as principais aqui. 2 vezes 2, 4. Só que 4 vezes 0 dá quanto? 0. Então, aqui dá 0. Agora venha. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes 2, menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai dar quanto? 2. Certo? E, por fim, da principal, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 dá quanto? 60. Pronto. As principais já foram. Agora as secundárias. Olha só. 3 vezes menos 2 vezes 0. Tem 0, já foi, né? 0. Olha esse. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Só que aqui é secundário, então vai ficar menos 10. Se perde não, viu? Secundária, troca o sinal. E aqui, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Como é secundária, vai ficar 8 positivo. Fechou? Agora, como diz Procópio, perceba.
8 mais 2, 10. Cancela com esse 10. Sobra quem? 60. Gabarito, letra, eco. Show de bola. E aí? Uma questãozinha de determinante do Instituto AOCP, tá? Não veio Professor. uma... veio lá problemas matriciais no edital da PC, né? Fala, Breno. Joga mais um aí, poxa, o Plus. Acabou, como é que eu vou jogar aqui? Já foi. Só foi as que eu programei para a lista mesmo. O Plus. Tira de Nárnia. Larga de loucura, velho. Vai dormir, vai. Semana que vem. Amanhã tem Vou fazer uma 19 na redação. isolada. Amanhã tem 19 na isolada para a gente fazer. Você não Os deixou eu ir? simulados. Eu deixei, sim. Você que não foi porque você não quis. Valeu, meu povo. Dúvidas não, né? Tamo Zero junto. dúvidas. Pronto. Como diz Jorge, zero dúvidas. Só dívida. Valeu, galerinha. Bom final de semana para vocês. Boa noite primeiro, né? Bom final de semana. Amanhã eu tô pegado, isolado o dia todo. Mas é isso mesmo. É por um bem maior. Quero ver vocês fardados. E me convidem para a feita. Chega a me arrepiar agora, viu? Me convidem para a formatura, viu? Se não me convidar para a formatura, eu vou me retar. Tá? Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem tem, viu? Vou dizer os dias lá nos grupos. E divulguem. Divulguem, fala pra galera. Ó, tá rolando aí umas aulas aí de Dan aí, de correção de questão. Cola lá para aprender. Gratuito, 0800. Estou aqui na minha casa, no meu QG aqui, fazendo isso para ajudar vocês. Beleza? Estou cobrando nada por isso. A recompensa Deus nos dá. E tem dado, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado bastante. E vai abençoar vocês também no dia da prova. Amém? Valeu? Amém. Tamo junto. Valeu, Fui. professor. Valeu.